Olá, queridos alunos do terceiro período Direito, tudo bem com vocês? Meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo, falamos nos últimos encontros a respeito de tutela, de curatela e agora vamos falar de um instituto que é novo no nosso ordenamento do direito civil, que é a tomada de decisão apoiada. Esse instituto é uma novidade. É uma novidade que foi introduzida no Código Civil não em 2002, mas agora em 2015. Foi introduzida exatamente pela Lei 13.146 de 2015, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos falar a respeito então deste instituto. Esse instituto ele foi criado com o seguinte objetivo: de ser aplicável a determinadas situações que se encontram entre, de um lado a capacidade plena das pessoas de exercerem a vida civil e de outro lado os casos de curatela, os casos de representação legal de terceiros, né? A interdição. Então veja, entre interdição e entre a capacidade plena, foi reconhecida que aí no meio há situações intermediárias. Situações intermediárias em que a pessoa ela tem consciência da sua capacidade, ela tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres, mas há alguma limitação. Uma limitação que nem se pode considerar caso de interdição, mas também não é caso de capacidade plena para exercício da vida civil. São os casos, meus amigos, de senilidade. A pessoa está ficando senil, muito idosa, e com isso já não consegue realizar, sabe os direitos, sabe os deveres, mas tem algumas dificuldades de exercício. Isso, meus amigos, falando de velhice, não é o caso, por exemplo, de pedir para um parente ir no banco com uma procuração, sacar um valor da conta, realizar um pagamento. Não, não. O que nós estamos falando aqui é algo que vai um pouquinho mais além. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, saindo de senilidade. Doenças degenerativas. Por exemplo, esclerose lateral miotrófica, que é uma doença degenerativa em que é uma doença letal e a pessoa até o momento de sua morte ela tem total consciência de quem ela tem total consciência da sua vida civil, dos direitos, das obrigações. Entretanto, já não tem disposição física. A esclerose lateral miotrófica ela vai suprimindo aos poucos a capacidade física, né? E por conta disso, será necessário ter pessoas representando, auxiliando, melhor dizendo, durante as decisões realizadas por quem tem essas doenças degenerativas ou por quem está nesse momento de velhice acometida por senilidade. Bom, portanto, são hipóteses em que a capacidade negocial não está suprimida. A capacidade de realizar acordos, contratos, ela não deixou de existir. Mas a gente vai verificando o crescimento, né, progressivo de dificuldades para o exercício dos atos dessa vida civil. Então, a dificuldade está no exercício da capacidade que a pessoa continua tendo. Veja que não é um caso de interdição e também não é um caso de vida plena. Entenderam? E esse instituto, ele entrou em vigor em 2015, né? Há pouco tempo, 5 anos. E como eu disse para vocês, não confunda com aquele parente que vai no banco, por exemplo, sacar um dinheiro ou pagar uma conta. Não confunda aqui com o mandato, caso da procuração, e nem com um contrato, por exemplo, de prestação de serviços.
Por quê? Porque na tomada de decisão apoiada, nós vamos encontrar uma proteção jurídica especial. Aqui nós vemos uma administração instituída por via judicial em um procedimento de jurisdição voluntária. Calma, vamos esmiuçar. Como assim, procedimento de jurisdição voluntária? Ora, é porque a iniciativa da pessoa com deficiência, né? A iniciativa é o próprio beneficiário. Não é por determinação do juiz. O próprio beneficiário, que reconhecida a sua deficiência, né? Vai, na sua liberdade, conclamar a presença, né, de dois apoiadores. Então, isso é um procedimento de jurisdição voluntária. É algo que parte da própria pessoa que tem a intenção de ser beneficiada. Entenderam? E isso segue um rito. Um rito estabelecido via judicial. Por isso que não se compara com mandato ou com prestação de serviços. Tá? Aliás, como eu disse para vocês, é necessário que seja uma pessoa com deficiência. E o que é uma pessoa com deficiência? Aí eu leio para vocês aquilo que está escrito no artigo da Lei 13.146, que é a mesma lei que fez a alteração no Código Civil. O artigo 2º dessa lei vai trazer exatamente a conceituação do que é uma pessoa com deficiência. Diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nós vamos encontrar, saindo agora da conceituação do que é pessoa com deficiência, ficou claro, né? A lei foi elaborada aí, o artigo 2º, de uma forma maravilhosa. Vamos agora ver a conceituação legal de tomada de decisão apoiada. Esse instituto, meus amigos, tudo que nós vamos falar hoje, está previsto no artigo 1783-A. 1783-A do Código Civil. Tá? Esse artigo 1783-A, ele foi incluso no todo pela Lei 13.146 de 2015. Entenderam? Bom, então vamos lá. Diz assim o 1783-A caput, né, a respeito da conceituação legal. A tomada de decisão apoiada, ela vai ser um processo pelo qual a pessoa com deficiência, já falei o que é deficiente, elege pelo menos, pode ser mais de duas, mas pelo menos duas pessoas idôneas, pessoas com capacidade plena, tá certo? Tem que ser duas pessoas idôneas de capacidade plena, com as quais essas pessoas, essa pessoa com deficiência mantém um vínculo, né? Um vínculo de confiança, um vínculo de apoio, para a tomada de decisões referentes à vida civil dessa pessoa que se encontra com deficiência. Inclusive, essa pessoa com deficiência, ela vai fornecer a estas pelo menos duas pessoas idôneas elementos e informações necessárias para que se possa exercer essa capacidade. Agora vamos às observações. Duas observações. Os apoiadores, eles podem ser remunerados por esse trabalho. Pode ser parente? Pode. Pode ser voluntário? Pode. Mas a lei, ela não obriga que seja algo voluntário. A lei nada fala sobre isso. Portanto, pode ser tratado no termo de tomada de decisão apoiada uma remuneração. E outra observação. É importante se explicitar o prazo do apoio, mas cuidado, já vou explicar uma coisa. Uma coisa é explicitar o prazo do apoio, outra coisa é definir data específica. Aí você fala assim, mas como assim?
Como que se explicita prazo de apoio e não se define data? Por exemplo, é uma doença que vai perdurar e durante um período X de tratamento, aquela pessoa, o apoiado, quer duas pessoas lhe acompanhando e auxiliando na tomada de decisões. Entenderam? Então, não dá para saber quanto tempo vai durar esse tratamento. Também a pessoa ela pode colocar assim, enquanto não houver melhora, mas ela pode estabelecer um prazo de apoio. Pode definir data específica? Claro, mas não é necessário. Mas tem que ter um critério orientador de lapso temporal. Entenderam? Como que começa isso? Bom, como eu disse para vocês, esse processo, esse procedimento, melhor dizendo, esse instituto, ele será analisado via judicial. Ele começa, portanto, com uma formulação do pedido. E agora, meus amigos, nós vamos estudar os parágrafos do artigo 1783-A, tá certo? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1783-A, a formulação, do pedido deve seguir o seguinte critério. Primeiro, a pessoa com deficiência e os apoiadores, eles deverão apresentar um termo e nesse termo será necessário constar os limites do apoio que será oferecido e os compromissos dos apoiadores. Isso deve estar no termo, inclusive o prazo de vigência do acordo. Como eu falei para vocês, não precisa ser uma data específica, mas um prazo tem que ser determinado. E também o respeito da vontade, dos direitos e dos interesses da pessoa que os apoiadores devem apoiar. Tá certo? Isso, meus amigos, será elaborado via requerimento. Um requerimento em que deve ser feito pela pessoa que quer ser apoiada, de forma que nesse requerimento será indicado expressamente as pessoas que vão prestar o apoio, pessoas, como eu disse, aptas, pessoas plenamente capazes para auxiliar nas decisões dos atos da vida civil. Vou deixar aqui para vocês um exemplo de como é um termo de decisão apoiada. Em primeiro lugar, nós teremos a qualificação do apoiado, o apoiado, a pessoa que decide receber essa proteção desse instituto e esse acompanhamento por pelo menos 2 apoiadores. Em seguida, nós vamos ter a qualificação dos próprios apoiadores, certo? E em seguida, nós teremos aí dos termos. Olha só. Diante da ocorrência de redução de mobilidade temporária, conforme o artigo 3º, inciso 9 da Lei 13.146 de 2015, o apoiado por meio do presente termos, com fundamento no artigo 1783-A da Lei 13.146 de 2015, elege os acima designados apoiadores, com os quais mantém vínculos e gozam de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possam exercer a sua capacidade. Agora, vamos ver o tópico 2 dos limites do apoio. Através do presente termo de decisão apoiada, o apoiado nomeia e constitui seus apoiadores, podendo assim representá-lo junto aos órgãos da administração pública, federal, estadual, municipal, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, cartório de notas, títulos, protestos, registro civil ou de imóveis, bem como junto ao comércio, indústria e instituições financeiras, públicas, privadas, podendo vender, comprar, doar, permutar ou de qualquer forma alienar bens móveis, imóveis e semoventes de propriedade do apoiado,
podendo receber, passar recibos, dar quitação, ajustar preços, dar características, limites e confrontações, áreas, transferir domínios, ação e posse, responder pela evicção de direito, concordar com cláusulas e condições contratuais, firmar escrituras públicas e particulares, aditivos, adendos, ratificação, assinar requerimentos, ofícios, termos e compromissos, concordar e discordar de declarações, pagamentos, cálculos, solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, podendo também abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em quaisquer bancos, oficiais ou não, estabelecidos no país, podendo requisitar talões de cheques, emitir e assinar cheques, pedir conferência de saldos, endossar, assinar quaisquer papéis, formulários ou documentos que se façam necessários a sacar ou resgatar valores depositados em cadernetas de poupanças ou aplicações, podendo reclamar, anuir, consentir, transigir, declarar, desistir, nomear propostos, constituir advogados com cláusula adjudícia. Meus amigos, uma observação, tá? Uma observação. Não é necessário ter todos esses elementos descritivos. Aqui, esse apoiado está confiando tudo para os apoiadores, tá? Mas não é necessário preencher, né, um termo completo como este. Você pode delimitar, deixar de uma restrição mais específica de acordo com o objetivo, né? Vamos agora para o tópico 3, dos compromissos. Por este termo, os apoiadores assumem o compromisso de zelar pelos direitos e garantias do apoiado pelo prazo de 12 meses. Tá vendo? Não colocou a data específica, mas é claro que será contado a partir da data de assinatura. Prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual tempo conforme necessidade, respeitando sua vontade, direitos e interesses, seguindo fielmente os preceitos do presente termo e tendo em consideração as concretas e efetivas necessidades e aspirações do apoiado, fornecendo-lhe dignidade de vida, local, data, apoiado e apoiadores. E como que vai se manifestar o magistrado? Qual é o próximo passo logo após o requerimento ser apresentado? Bom, vamos lá. Isso está disciplinado, tudo dentro que estamos falando, tudo dentro do artigo 1783-A. Mas agora, a resposta a esta pergunta está no parágrafo 3º. Quando o magistrado tomar conhecimento deste requerimento, antes de qualquer decisão, ele vai, em primeiro momento, sendo assistido por uma equipe multidisciplinar, né? Neste momento, ele vai ouvir o Ministério Público. Logo após o Ministério Público ser ouvido, ele vai ouvir pessoalmente o requerente, aquele que deseja ser apoiado, e também, em seguida, logo após ouvir o requerente, ele ouvirá as pessoas, no mínimo, então, 2 pessoas, que pretendem prestar o apoio ao requerente. Agora, é interessante, meus amigos, que, como eu disse para vocês, o magistrado ouvirá o Ministério Público. E por que isso é interessante? Porque estamos diante de uma função atípica do Ministério Público. Se vocês olharem o artigo 1729 da Constituição Federal, vocês verão as atribuições que foram concedidas ao Ministério Público. E essa hipótese inserida em 2015 não se amolda perfeitamente àquilo que está tratado no artigo 129 da Constituição Federal. Exatamente porque a tomada de decisão apoiada é um processo, né? Melhor dizendo, é um procedimento judicial de jurisdição voluntária entre pessoas capazes. Quando não há pessoas capazes, por exemplo, imagine um divórcio em que há crianças, ora, então há incapazes. Nesse caso,
Quando há incapacidade, o Ministério Público ele deve atuar de acordo com as atribuições lá do artigo 129 da Constituição. Ele atua com não só como acusador, né? A função do Ministério Público é atuar em alguns casos como acusador, mas ele também atua como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, certo? Talvez não, muito provavelmente, né? Esse foi o espírito do legislador, colocar o Ministério Público como fiscal da lei. Mas é interessante que ele está atuando como fiscal num caso de jurisdição voluntária e entre pessoas capazes. Então aí é uma observação. A respeito da validade da tomada da decisão apoiada, né? Como eu disse para vocês, a gente precisa, em primeiro lugar, ter um prazo estabelecido, não necessariamente uma data específica, mas tem que ter um prazo. E dentro desse prazo, nós vamos ver que, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1783-A do Código Civil, a decisão, a decisão tomada pela pessoa apoiada, ela terá validade e efeitos sobre terceiros sem restrições. Mas temos aí uma condição. A condição é que essa decisão da pessoa apoiada tem que ser dentro dos limites daquilo que está acordado na tomada de decisão apoiada. Entenderam? E aí, meus amigos, isso importa porque a gente precisa analisar o outro lado, os terceiros que mantêm uma relação negocial com o assistido, com o apoiado, né? Porque nessa relação negocial, os terceiros eles têm o direito, inclusive, de solicitar que os apoiadores também assinem um contrato ou um acordo especificando por escrito a função que eles exercem de tomadores de decisão apoiada. A função de apoiadores. Os terceiros eles podem solicitar isso exatamente para que não se discuta posteriormente, né, a capacidade e nem os efeitos daquele acordo ou daquele contrato celebrado com a pessoa que é apoiada. Bom, e aí pode acontecer, né, em todas as relações humanas, pode acontecer conflitos. E se a pessoa apoiada tem divergência na sua vontade com os apoiadores, ou pelo menos um deles? É interessante esse parágrafo 6º do 1783-A e já vou falar a crítica para vocês sobre eles. Porque em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo essa divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e pelo menos um dos apoiadores, o parágrafo 6º ele fala que o juiz ele deverá, depois que ouvir o Ministério Público, decidir sobre a questão. E aí resulta uma crítica, meus amigos. Uma crítica de que isso fere aquele grande princípio da dignidade da pessoa humana. Porque viola a autonomia privada. Ora, um dos principais fundamentos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse de 2015, que fez a inclusão do 1783-A, um dos fundamentos dele é a garantia da mínima intervenção na capacidade civil das pessoas deficientes. Se a pessoa ela tem deficiência, mas ela tem capacidade, ela entende o que está fazendo, como que, se o apoiador não concordar, o juiz pode cercear essa capacidade da pessoa com deficiência? Isso fere
Isso fere. Aqui nós temos um desrespeito, né, a essa lei brilhante, mas que em um dos seus artigos foi infeliz. Foi infeliz porque desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Fica aqui essa crítica específica ao parágrafo 6º do artigo 1783A. Agora, e se o apoiador tem uma determinada conduta inadequada? Bom, aqui se engloba negligência. Negligência é não fazer o que deveria ser feito. Ou está exercendo uma pressão indevida sobre o apoiado. Ou o apoiador não está cumprindo obrigações. E, havendo essas hipóteses, deverá ser feita uma denúncia ao juiz. Ou ao juiz ou ao Ministério Público. E quem exerce essa titularidade? Bom, o apoiado, né? O apoiado, ou o outro apoiador, ou qualquer outra pessoa. Então, o apoiado, o outro apoiador ou qualquer outra pessoa. Tá certo? Se a denúncia se verificar procedente, ou seja, o juiz reconheceu que o apoiador está cometendo condutas inadequadas, o juiz vai destituir o apoiador da sua função, lembrando que pode ser remunerado, né? Então pode ser destituído, e nomear outro, se for de interesse do apoiado. Aí será necessário uma declaração de interesse da pessoa apoiada em uma oitiva judicial. Tá certo? Bom, como eu disse para vocês, não é ad eterno. Não é ad eterno. E se acontecer a necessidade do encerramento do acordo? É algo voluntário. Não é por negligência, pressão, né, falta de cumprimento de obrigações, não. Em determinado momento, verificou-se que deve ser encerrado essa tomada de decisão apoiada, esse termo. Bom, se a pessoa apoiada não está contente, né, decide por algum motivo realizar uma mudança, ela pode solicitar a qualquer tempo o encerramento do acordo. É um direito dela. Agora, se um dos apoiadores não quer mais, o apoiador que deseja encerrar esse acordo, nesse caso há uma proteção legal. Esse apoiador deverá solicitar para o juiz a sua exclusão da sua atuação como apoiador. E o desligamento está condicionado à apreciação judicial. O juiz precisa analisar para então cancelar, né, a participação desse apoiador que não quer mais. Tá? Ainda cumpre uma última observação, tá certo? Que é a respeito das prestações de contas. E aí, meus amigos, de acordo com 1783, parágrafo 11º, né, se aplica as regras no que couber da prestação de contas da curatela que nós já estudamos. Se for o caso, regras da curatela. Tá certo? Ora, meus amigos, esse era o propósito do nosso encontro hoje. Comentar esse instituto inovado em 2015. Parabéns que você chegou até aqui. Um forte abraço. Nos vemos na próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.